Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar em uma pequena glândula com um impacto, assim, gigantesco, a tireoide. E para fazer isso, a gente pode imaginar uma história que é super comum. Pensa numa pessoa, a Ana. Um dia ela está se olhando no espelho e nota um inchaço ali na base do pescoço. Certo. No começo ela nem liga muito, mas com o tempo a voz fica meio rouca, engolir parece um pouco estranho. Essa história é o ponto de partida para muita gente, né? E é isso que a gente vai fazer. Nossa missão aqui é seguir esses passos da Ana. Uhum. Vamos desvendar a anatomia por trás dos sintomas dela, entender as decisões médicas e as implicações de tudo isso. Exato. Então, para começar, quando o médico apalpa o pescoço dela, o que exatamente ele está sentindo? O que é a tireoide e qual a estrutura dela? Olha, a estrutura básica é até bem simples. Pensa numa borboleta. Uma borboleta. Ok. A tireoide tem dois lobos, o direito e o esquerdo. Seriam as asas dessa borboleta, sabe? E o corpo da borboleta? O corpo seria o ístomo. É uma faixa de tecido que conecta os dois lobos, bem no meio, passando na frente da traqueia. É essa borboleta que fica abraçada na nossa traqueia. Entendi. Uma borboleta no pescoço. A imagem ajuda muito, mas se é tão simples, por que uma área de altíssimo risco? Porque o problema não é a borboleta, é a vizinhança dela. A vizinhança. Isso, a tireoide está cercada de estruturas nobres. Logo atrás tem a traqueia, por onde a gente respira, o esôfago, por onde a gente come, e do lado, as artérias carótidas, as veias jugulares, são as autoestradas de sangue para o cérebro. Qualquer problema na tireoide pode afetar todo mundo ali. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, né? Porque, pelo que eu entendi, os vizinhos mais críticos talvez são um par de nervos quase escondidos. Exatamente. Os nervos laríngeo-recorrentes. Eles são os protagonistas silenciosos dessa história toda. Onde eles ficam? Eles ficam num sulco, tipo uma vala, entre a traqueia e o esôfago, bem coladinhos na parte de trás da tireoide. Numa cirurgia, é muito fácil confundir eles com um fio de tecido qualquer. Espera aí, o nome. Recorrente. Isso soa como se eles estivessem indo e voltando. Por quê? É exatamente o que eles fazem. O mais fascinante é a rota bizarra que eles percorrem. Bizarra como? Eles saem de um nervo maior, o nervo vago, que desce do cérebro. Só que, em vez de irem direto para a laringe, que é o destino final, eles descem até o tórax, dão uma volta, uma laçada, em volta de grandes vasos sanguíneos, e só aí eles sobem de novo. Nossa, maluco. Parece um erro de GPS do corpo. E o caminho não é igual dos dois lados, certo? Não mesmo. E essa simetria é um detalhe crucial. O nervo esquerdo, ele desce bem mais, vai até o tórax para dar a volta no arco da aorta. A principal artéria do coração. Isso. Já o direito é mais preguiçoso. Ele faz o retorno mais para cima, passando por baixo da artéria subclávia direita. Então o esquerdo tem um caminho mais longo, mais arriscado. Exatamente, fica exposto a riscos numa área maior. E quando eles finalmente chegam no destino, depois dessa viagem toda, o que eles fazem que é tão vital? Eles controlam a nossa voz. A voz? Sim. Eles inervam quase todos os músculos pequenos dentro da laringe. Os músculos que abrem, fecham, tensionam as cordas vocais para a gente poder falar. Quase todos? Com exceção de um único músculo, todos os outros dependem do nervo recorrente. Uma lesão em um deles causa rouquidão. Uma lesão nos dois pode ser catastrófica. Catastrófica como? Pode fechar as cordas vocais e a pessoa ter dificuldade até para respirar. Uau! Então a rouquidão que a Ana está sentindo pode ser um sinal de que o inchaço no pescoço dela já está pressionando um desses nervos. É uma das principais hipóteses. O que a Ana tem é o que a gente chama de bócio, um aumento da tireoide. E no caso dela, parece ser um bócio multinodular, com vários nódulos, vários caroços. Entendi. E esse crescimento todo cria o que a gente chama de efeito de massa. Os sintomas não são hormonais, são de compressão física, mecânica. A glândula vira um peso de papel gigante ali no meio. Exato, esmagando tudo em volta. Faz todo sentido? Então a dificuldade de engolir é a tireoide esmagando o esôfago por trás. Isso. E a rouquidão é ela empurrando o nervo. E se ela sentisse falta de ar?
Seria o bócio comprimindo a traqueia pela frente. Os sintomas são um mapa perfeito da anatomia. O desconforto do paciente nos diz exatamente para onde a glândula está crescendo. Ok. O médico da Ana suspeita de tudo isso. Próximo passo. Como se investiga o que tem dentro desses nódulos? Geralmente, o primeiro passo é um ultrassom, para ver tamanho, quantidade e as características. Certo. Mas para entender a função deles, o exame-chave é a cintilografia da tireoide. O paciente recebe uma dose pequena de um material radioativo, como o Tecnésio 99M. E aí o exame mostra se os nódulos são quentes ou frios. Eu li isso e achei curioso. Minha intuição diria que quente é mais perigoso, né? Parece algo superativo, talvez um câncer. É uma ótima observação. E é uma das inversões de lógica mais importantes da endocrinologia. Um nódulo quente é um nódulo que funciona até demais. Ele acende no exame. Isso, ele capta muito tecnésio e brilha. Geralmente é benigno. O nódulo que preocupa a gente é o frio. É uma área que não capta o material, aparece como uma mancha escura, apagada. Mas por quê? Porque o nódulo inativo é mais suspeito. Porque muitas células de câncer são rebeldes. Elas estão tão focadas em se multiplicar sem controle que perdem a função original. Ah, Uma célula normal da tireoide sabe como captar iodo. Uma célula maligna, muitas vezes, esquece como fazer isso. Ela se torna não funcional. Por isso, um nódulo frio, mesmo sendo benigno na maioria das vezes, carrega um risco maior de ser maligno. entendi. Então ele sempre precisa ser investigado mais a fundo, Sempre. como a biópsia. Uma punção, a PAF. Exatamente. Punção aspirativa por agulha fina. O médico usa o ultrassom para guiar uma agulha bem fina até o nódulo e aspira algumas células para análise. Certo. No caso da Ana, digamos que a biópsia veio suspeita ou o bócio já está tão grande que os sintomas são insuportáveis. A solução é a cirurgia, a tiroidectomia. Sim, a remoção da glândula. As indicações clássicas são essas: bócio com sintomas, suspeita ou confirmação de câncer, ou um hipertiroidismo grave que não responde a tratamento. Mas aí abre uma nova caixa de riscos, né? E todos eles voltam para a anatomia que a gente discutiu. Todos eles. O risco de sangramento, claro, mas o que mais me chama a atenção é a precisão que isso exige. A pressão em cima do cirurgião para identificar e preservar aquele nervinho de milímetros deve ser imensa. É o drama da tiroidectomia. O sucesso da cirurgia é medido não só pelo que se tira, mas pelo que se deixa intacto. Uhum. O cirurgião precisa ter um mapa mental tridimensional perfeito daquela região. Não tem margem para erro. É uma dança delicada entre artérias, veias e, claro, aqueles nervos. A preparação para um procedimento desses é tudo. Falando em preparação, isso me faz pensar. Para um cirurgião chegar nesse nível de confiança, o caminho é longo. Exige um estudo exaustivo. É um bom lembrete. Com certeza. Se você, estudante, quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma preparação robusta é o que faz a diferença, sem dúvida. E, continuando com as complicações, existe uma outra, talvez ainda mais sutil: o hipoparatireoidismo. Ah, as paratireoides. Eu quase esqueci delas. Elas são ainda menores e ficam coladas na tireoide, não é? Exato. São 4 pequenas glândulas do tamanho de um grão de arroz que ficam na superfície de trás da tireoide. Elas não têm a ver com a função da tireoide, né? Nada a ver. Mas tem um trabalho vital: regular os níveis de cálcio no sangue. O problema é que, na cirurgia, por serem tão pequenas, elas podem ser removidas acidentalmente junto com a tireoide. E o cirurgião nem percebe. Pode acontecer. E as consequências disso para o paciente? Quais são? Viver sem elas é grave. Pode ser muito debilitante. Sem elas, o corpo perde o controle do cálcio. Os níveis no sangue caem e isso pode causar formigamento nas mãos, nos pés, câimbras musculares terríveis. Nossa. Em casos graves, até arritmias cardíacas.
A pessoa passa a depender de doses altas de cálcio e vitamina D todo dia para o resto da vida. Uau! A jornada da Ana é muito mais complexa do que um simples tirar um caroço do pescoço. Então, o que tudo isso significa? Vamos tentar amarrar os pontos principais. Boa, vamos resumir. Primeiro, a tireoide em si tem um design simples, de borboleta, mas sua localização é um imóvel de luxo num bairro perigoso. A vizinhança é que define o risco. Isso. Segundo, os nervos laríngeos recorrentes são os vizinhos mais importantes e temperamentais. O caminho bizarro que eles fazem e a função na voz são o centro do desafio cirúrgico. Certo. Terceiro, o bócio pode causar estragos por razões puramente mecânicas. Os sintomas da Ana, eles não eram hormonais. Eram resultado da glândula esmagando fisicamente tudo em volta. Perfeito. E por último, a cirurgia, a tireoidectomia, é um procedimento que exige um conhecimento anatômico profundo e uma mão firme para evitar consequências que o paciente vai carregar para sempre. Como a perda da voz ou a desregulação do cálcio. Exatamente. Acredito que isso cobre bem a nossa análise. A jornada da Ana nos guiou por essa anatomia toda. Mas sabe, isso levanta uma questão importante para se pensar. Qual? A gente focou muito nos riscos e na remoção da glândula. Mas vamos imaginar que a cirurgia da Ana foi um sucesso. Perfeita. O que acontece no dia seguinte? E no resto da vida dela? Considerando o papel central da tireoide em regular todo o metabolismo do corpo, como a vida de um paciente muda depois de uma tireoidectomia? O que significa viver sem essa glândula e depender de um pequeno comprimido todos os dias para se sentir